Nós convidamos para conversar conosco o coordenador do Núcleo de Pesquisa em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da URGS, professor Guilherme Fernandes Marques. Professor, bem-vindo, obrigado. O que, afinal de contas, a realidade do Rio Grande do Sul representa nacionalmente, professor? Boa noite. Boa noite. Bom, a região sul, né, o sistema brasileiro, ele é operado por subsistemas, né? Nós temos o subsistema Sudeste, Centro-Oeste, o Sul, o Nordeste e o Norte. O Rio Grande do Sul faz parte do subsistema Sul. E o subsistema Sul, ele tem hoje, né, aproximadamente, em termos de capacidade de armazenamento de energia, né, que é o elemento diretamente afetado aí pela quantidade de água armazenada nos reservatórios. Nós estimamos a quantidade de energia que pode ser gerada a partir dessa água. Então, para dar um contexto, a região sul, que inclui não só o Rio Grande do Sul, mas também, né, Santa Catarina, Paraná, são 19.890 megawatt mês. E a região sudeste e centro-oeste são 203 mil. Então, a região sul, né, e aí, é claro, se você separar o Rio Grande do Sul, é uma fração desses 19 mil, ele tem uma capacidade de armazenamento pequena em relação ao contexto nacional. Então, quando nós temos uma leve melhora, né, local, essa melhora ela tem que ser analisada com dois aspectos. Primeiro que essa melhora ela vai depender mais também da chuva que ainda está por vir. E as previsões que nós temos são previsões de que a chuva vai ficar próximo do normal. Então, seria necessário uma chuva bem superior ao normal para que o sistema pudesse ter uma recuperação mais plena. Tá? Não é o que está sendo previsto, uma recuperação próxima ao normal. E no segundo momento é que é uma recuperação em uma parte de um sistema que é pequeno em relação ao todo. A grande componente, né, de armazenamento, que é a região sudeste, são 203 mil, ele está hoje com 17% da sua capacidade. Então, hoje nós temos 17% desses 203 mil na região sudeste e na região sul nós temos 30%, só que é 30% de 19 mil. Então, seria necessário uma melhora não só aqui, mas também na região sudeste e centro-oeste, que tem um déficit, né, de armazenamento muito maior do que tem aqui. Então, embora essa melhora ela traga, né, um pouco mais de fôlego, especialmente para os operadores dessas usinas, no contexto de fornecimento de energia para o sistema interligado nacional, isso não ajuda muito, não traz um cenário ainda muito vamos dizer assim, confortante. Quer dizer, se nós tivemos aí uma reta final de setembro com uma boa média de chuva, né? Se nós tivermos uma boa média em outubro, mesmo que nós tivermos uma média de chuva acima da média, acima da expectativa, o percentual de geração do Rio Grande do Sul ele pouco contribuirá em nível nacional. Exato, é uma contribuição pequena. Nós precisaríamos, de além disso, ter uma chuva excepcionalmente boa também na região sudeste e centro-oeste, mas mesmo isso também, assim, historicamente, você não recupera um sistema dessa magnitude, com tanto armazenamento, com uma estação chuvosa, porque são reservatórios muito grandes, eles são reservatórios para armazenamento plurianual, eles podem atender mais de um ano. Então, assim como o reservatório ele pode demorar mais de um ano para esvaziar, ele também demora mais de um ano para recuperar. E como o sistema sudeste está com 17%, que é bem baixo, é muito assim, difícil a gente ter uma recuperação do sistema por causa de chuva. O que poderia salvar o sistema, né, brasileiro de uma falta de energia em meados de novembro, né, que é onde vai a projeção do ONS, é o aporte de mais geração. O ONS está trabalhando com uma solução que seria aumentar a oferta de energia. É só esse aumento de oferta que nos tiraria de um possível racionamento, que é você ter menos energia gerada do que a demanda. Né? Não tem um cenário, não se trabalha com a possibilidade de recuperação dos níveis de reservatório até novembro. Não dá tempo para né? isso. Não. Agora, de novo, né? É um risco. Não significa que vai faltar energia, porque estão sendo colocadas em práticas medidas para aumentar a oferta, né, nesse curto prazo, que é trazer energia, um pouco mais de energia da Argentina e Uruguai, colocar para funcionar algumas termoelétricas
que ainda não estavam operando, e flexibilizar um pouco a operação dos reservatórios. Esse pacote de medidas, e também tem o programa de redução voluntária de demandas com algumas indústrias, né, isso no Brasil como um todo. Se essas medidas cumprirem, né, plenamente a sua efetividade, nós teríamos aí um aporte de um pouco de mais energia no sistema, e aí isso cobriria esse déficit. Mas se isso vai ou não funcionar com toda essa efetividade, a gente ainda não tem certeza. Então o risco de ter falta ele ainda é real, mesmo com as chuvas boas que nós tivemos aí nos últimos dias. O risco de falta, traduzindo, é ter racionamento, ter o chamado apagão, né? Assim, eu não sei exatamente, assim, é meio confuso, o pessoal diz o que é apagão, né? Pois é. Quando você tem, o risco é de não ter geração suficiente para atender a demanda. Né? Bom, isso vai levar a quê? Né? Muito provavelmente um esquema de racionamento. Apagão dá uma ideia de que, assim, olha, ok, faltou energia ou não houve um planejamento adequado. É claro que quando nós estamos numa situação que nós não estamos gerando o suficiente, um racionamento seria, me parece que é um termo mais técnico. Mais mas adequado. No fim das contas, mas para quem está em casa e não tem luz, racionamento, apagão, tanto faz. Você não tem energia na hora que você precisa, né? E isso é ruim. Professor, voltando para a realidade nossa aqui, nós estamos falando de quantas hidrelétricas aqui no Rio Grande do Sul e quais são as que apresentam uma situação mais preocupante no momento? Isso aqui nós temos hoje, em 2017, né, da ordem de 8.200 megawatts, e hoje 55% da energia, né, no Rio Grande do Sul é hidrelétrica. Então nós temos aí PCHs, médias e maiores. Agora, eu não tenho a informação detalhada de quais delas estão um pouco melhor ou não. Eu normalmente olho a figura mais como um todo. Deixa eu até me auxiliar aqui da nossa reportagem, aqui ver se eu consigo também, aqui, professor, já que estamos nesse bate-papo. Bom, são 15, 11, há um mês eram 11 que estavam numa situação mais complicada, e esse número caiu para 7, de 11 para 7, tendo em vista justamente aquilo que falávamos há pouco, que o bom índice, né, a boa média de chuva. Entre as usinas com produção de energia abaixo do programado se destacam Barra Grande e Jacuí. Isso, Jacuí é uma importante. Jacuí é uma das importantes que tem no Rio Grande do Sul. Bom, me chamou a atenção isso que o senhor está projetando, de tudo que vai ser adicionado, né, para que a gente tenha um incremento de energia ao longo dos próximos meses, porque eles prometem... vem aí um período de muita preocupação, né? O mês de novembro com esse alerta focado para a região centro-oeste e sudeste, né? Exato. As projeções, né, que foram feitas, porque o sistema ele está com baixo estoque, né? A causa foi uma anomalia de precipitação que bateu na bacia do Paraná, né? E como a bacia do Paraná ela inclui rios da região sudeste e da região sul, então ela gerou essa baixa precipitação desde 2019, baixa vazão nos rios, baixo estoque de água nos reservatórios. E bateu simultaneamente, isso foi uma coisa que muito raro, né, não tinha sido verificado isso antes, nós temos uma anomalia que atingiu simultaneamente a região sudeste, centro-oeste e a região sul, porque normalmente ou era em um ou era em outro. E aí a gente fazia um intercâmbio de energia e corrigia, né? A gente sempre faz isso. Só que nesse caso a anomalia ela atingiu simultaneamente as duas regiões. E aí causou, contribuiu, né, para nós termos esse evento extremo aí de estiagem e de baixo estoque de água e aí baixo estoque de energia. Quais são as consequências, o que o povo do Sudeste, sobretudo de São Paulo, já tem enfrentado de dificuldade em função disso, professor? Olha, pelo que eu tenho acompanhado, ainda não chegou assim numa situação crítica. Tem algumas bacias que, na verdade, estão com algumas dificuldades, porque o que acontece no momento desse é que o ONS, ele começa, né, o operador, ele começa a buscar formas de redistribuir, né, é uma análise ali, como se fosse uma análise onde eu tenho que achar a melhor forma de alocar o meu armazenamento. Então tem bacias, por exemplo, a bacia do Paranapanema, né,
a estratégia está sendo para manter a geração em Itaipu, porque como Itaipu é uma usina muito grande, são 14 mil megawatts, ela precisa de bastante água para poder gerar energia. E essa água tem que vir lá de cima, da bacia do Paraná. Então, uma das estratégias foi, por exemplo, desestocar a água que estava na bacia do Paranapanema para poder manter a geração em Itaipu. Só que ao fazer isso vai causar uma redução adicional nos níveis e esses reservatórios, por exemplo, alguns deles são usados para pesca, né? O pessoal tem aquicultura, né, nos braços aí do reservatório, e você abaixar o nível do reservatório, além de um certo ponto, prejudica as atividades econômicas desse pessoal, e além de irrigação, além de uma série de outras questões. Então, nesse momento, quando nós temos um cobertor curto, de um lado, né, nós temos o armazenamento de água nos reservatórios que está abaixo, ele é importante para gerar energia. Por outro lado, esse armazenamento de água ele também serve para vários outros usos. Piscicultura, as próprias vazões ambientais são importantes. Então, causa, assim, ou você vai para um lado ou vai para o outro. Né? Se você tenta manter o armazenamento ou reduzir o armazenamento para poder gerar energia, você pode afetar outras demandas. Se você atende às outras demandas, você fica sem energia. Então, isso é um desafio para a gente hoje, e mostra a importância que tem da gente poder melhorar a nossa gestão dos recursos hídricos de uma forma geral. Porque nós temos no Brasil o que a gente chama de nexo água-energia. Como a gente precisa de muita água para gerar energia, a nossa solução para energia, ela também depende de uma solução para água, porque a água também é compartilhada com outros usos. E esse é um desafio que nós precisamos melhorar, né? Eu acredito que nós avançamos bastante nos últimos anos, mas ainda temos um desafio grande aí para frente. E eu acredito que esse tipo de crise, ele poderia ter sido evitado se nós tivéssemos agido um pouco mais cedo, né, começado a discutir essas medidas lá no início do ano, em vez de ter começado a falar sobre isso agora em junho, ter antecipado essas ações, e também talvez mudar a forma como os dados que a gente usa para analisar os sistemas, talvez trazer dados novos que traz, por exemplo, informação de mudança climática, porque parece que algumas bacias já estão mudando, né, e a gente precisa trazer essa informação nova também para aprender a operar o sistema melhor. Muito bem. Professor Guilherme Fernandes Marques, coordenador do Núcleo de Pesquisa em Planejamento e Gestão de Recursos Hídricos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Muito obrigado pela atenção, por nos ajudar a compreender esse assunto. Uma boa noite. Boa noite, muito obrigado.